todos, bom dia. Nós vamos falar sobre a parábola que todos já conhecem, que é a parábola do bom samaritano. A Claire pediu para nós escolhermos, a quais nós queríamos falar. E aí eu escolhi, eu gosto muito, talvez uma das mais conhecidas, a parábola do bom samaritano, e eu achei assim, super fácil, muito simples falar lá do bom samaritano. Então, aí depois eu pensei, acho que eu pensei errado sobre isso, Eu me deparei com tantas questões, tantas coisas durante o estudo da parábola. Espero que a gente consiga compartilhar algumas coisas positivamente sobre esse estudo. Nós vamos começar lendo o texto bíblico. A parábola se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Antes de ler, já vou informando que essa parábola está registrada apenas no Evangelho de Lucas. Não tem o registro dela nos outros evangelhos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Como sempre, Jesus, de uma forma maravilhosa, respondeu a uma questão, uma pergunta feita por um doutor da lei, de uma forma pedagógica, contando uma história. E uma história que todos nós conhecemos, que passou através dos tempos. Eu achava que essa história, ela só tinha uma forma de ser enxergada, Eu achava isso. Mas agora, estudando essa parábola, eu encontrei várias formas de interpretação dessa história. Então, antes da gente entrar propriamente dito no estudo da parábola, eu vou falar sobre essas interpretações. Essas interpretações são linhas, de estudos, de teólogos, de estudiosos da Bíblia, que interpretam de formas muito diferentes do que como nós primariamente enxergamos essa parábola. Então, a primeira forma que eu encontrei aqui, e que foi muito difundida, eu particularmente, eu não me lembro de ter algum dia ouvido isso antes, mas talvez os irmãos já tenham ouvido em alguma pregação, em algum estudo. A primeira linha é que esta parábola seria uma alegoria da salvação, ou uma alegoria cristológica. O que é uma alegoria? Vocês lembram lá na primeira aula que a Claire deu?
que ela falou sobre o que a parábola é e o que a parábola não é. Então, tem alguns momentos em que algumas parábolas podem ser interpretadas como alegorias, que são, alegoria é uma representação, né? Então, as coisas que são faladas têm significados, símbolos, elas representam outras coisas, né? Forma indireta de dizer. Então, você fala, isso é uma caneta, mas a caneta não é uma caneta, ela representa outra coisa. Então, de acordo com essa interpretação de que a parábola seria uma alegoria, cada elemento dessa parábola representaria algum ponto do plano de salvação descrito na Bíblia. Então, vou só a título de uma curiosidade, porque eu acho até muito interessante essa interpretação, mas não tem sido a linha que nós temos seguido quando nós estudamos essa parábola, mas aí eu vou falar para a gente ter conhecimento sobre isso. Então, de acordo com a alegoria, já começa assim, como cada elemento representa uma coisa, já começa que o caminho que a pessoa faz, que as pessoas passam, viajam lá, que é entre Jerusalém e Jericó, ele representaria a vida, né? Seria que a pessoa, pelo caminho, o caminho é uma descida, é um declive acentuado, em que você desce 1000 metros, assim, e as pessoas passavam a pé, ou com jumento, com algum animal, assim, para carregar as suas coisas, né? Então, além de ser uma descida muito grande, era um caminho difícil, com vários acidentes, assim, né? Eu vi, assim, alguns vídeos tentando representar esse caminho. Era um caminho, assim, acidentado, com alguns degraus, as coisas assim, e um lugar difícil. E, além de tudo, um caminho por onde havia muitos ladrões, né? Você podia facilmente, passando por ali, ser assaltado. Então, esse caminho, de acordo com essa interpretação alegórica, seria a queda do homem. Então, ele veio lá de cima, certo? Começou lá em cima, e essa descida, íngreme lá para baixo, caiu, certo? Ele seria a queda do homem. E isso também é representado como sendo de Jerusalém a Jericó, como se Jerusalém fosse um local de bênção e Jericó fosse um local já de não tão bênção, de maldição, certo? Então, seria essa representação, a queda do homem ou a queda da humanidade. Os assaltantes seria a perseguição do diabo sobre o homem, né? Que ele que foi lá, né, tentar para que o homem caísse. O sacerdote e o levita representariam o quê? A lei e a religião. E desta forma, como eles passaram e não socorreram o homem que tinha sido atacado, significaria que a lei e a religião não conseguem salvar. E depois viria o samaritano, e o samaritano representaria a misericórdia de Cristo, significando que Jesus traz a salvação. Então, o samaritano representaria Jesus. Então, apenas ele traria a salvação, cuidaria das feridas, regeneraria. Depois, o vinho e o azeite, eles significariam elementos. O vinho significaria o sangue de Jesus, o azeite significaria a unção do Espírito Santo, o hospedeiro seria o Espírito Santo, e a hospedaria seria a igreja. Por quê? Porque o samaritano, ele deixou o homem aos cuidados do hospedeiro. Então, seria como se Jesus tivesse subido ao céu e deixou o Espírito Santo. Então, o hospedeiro seria a figura do Espírito Santo, e a hospedaria, a igreja, que estava onde ficaria vivendo essa pessoa, né, no meio, até que
Jesus voltasse. Então, Jesus teria provido meios para que para essa pessoa viver até que ele voltasse à hospedaria. Então, esse é um elemento da história toda interpretada como se fosse uma alegoria, como se Jesus tivesse essa intenção ao proferir essa palavra, que seria falar nas entrelinhas sobre o plano da salvação. Essa é uma das formas da interpretação. Eu vou até perguntar o que vocês pensam a respeito dessa forma, se alguém quiser comentar, porque eu só trouxe como uma descrição mesmo, mas se alguém quiser comentar, eu agradeço, porque eu achei muito interessante essa colocação. Comentando, a gente diria o seguinte: como eu sou bem velhinho, bem antigo, e muito tempo de igreja, eu nunca tinha ouvido uma pregação nesse sentido, mas faz sentido se você analisar pelo ponto de vista de que toda literatura tem uma explicação espiritual, né? A literatura, ela não é só uma literatura fria, que quer dizer apenas aquilo, não é só uma história, né? Então eu acho que tem a ver, e assim, a gente já ouviu outras analogias que liga o azeite ao Espírito, o vinho ao sangue de Cristo. Então, assim, tudo não é assim uma coisa que a gente é uma aberração. Embora, a gente comentou aqui em off, é uma forçada de barra. Assim, é uma viagem na maionese, né? Vou pensar o que pode ser com isso. E a gente duvida que seria essa a intenção de Cristo. Na verdade, é mais fácil você avaliar que ele estava querendo dar uma lição prática do amor ao próximo. Simples assim, né? Até porque a pessoa pergunta, né? Mas quem é meu próximo? Né? Então, nesse sentido, mas assim, eu acho como explicação espiritual maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, assim. Eu até acho que quem fez essa interpretação, as pessoas que até que pensaram bem em todos os elementos, tal, mas nós temos que sempre avaliar o contexto em que a parábola foi contada. Então, se a gente avaliar esse contexto, o que tinha acontecido antes, as conversas, né? Então, nós podemos, talvez, pensar que não era isso que Jesus queria dizer em resposta à pergunta do doutor da lei. A segunda forma de interpretação que eu encontrei é que essa seria uma história exemplo. História exemplo é uma classificação de algumas parábolas, que é uma história que Jesus contou para falar como as pessoas deveriam agir, ou como elas não deveriam agir, certo? Tanto da forma, ajam desta forma, ou não ajam desta forma. Nessas histórias que seriam consideradas exemplo, então você sempre tem aquele que age da forma errada e aquele que age da forma certa dentro da história. E então essa seria uma interpretação. Isso é reforçado quando Jesus chega no final e fala: vá e faça o mesmo. É uma outra interpretação, em que Jesus tenta demonstrar como que a pessoa deveria agir eticamente, como sendo um filho de Deus, como sendo um cristão, como que você deveria agir. É uma forma bem simples de enxergar a parábola, né? Você não deve agir como aqueles que não socorreram a pessoa, mas deve agir como aquele que socorreu a pessoa. Então, é uma forma simples de encarar a parábola. É uma história que tem um exemplo a ser seguido, como várias histórias, até infantis, né, que a gente conta. Aconteceu isso com a formiguinha e com não sei o quê, e que a criança tem que agir, não pode mentir, tem que falar a verdade. Então você conta histórias, exemplos para significar uma forma de conduta.
como que é que a gente fala com as crianças quando é valores, né? Valores bons. Então você fala a verdade, a honestidade, a bondade, todas as coisas que você às vezes tenta ensinar para a criança através das histórias. Então essa seria uma forma de enxergar a parábola, que ela foi contada para contar como que as pessoas deveriam agir eticamente. A outra forma que eu encontrei, essa foi a segunda, né? A terceira forma que eu encontrei, como que também pode ser enxergada essa parábola, alguns estudiosos acham que ela tem uma equivalência com outros episódios bíblicos, de Jesus também. Tem alguns também relacionados ao Velho Testamento, mas eu nem vou mencionar aqui. Mas seriam quais episódios? Eu vou mencionar a referência bíblica, depois se vocês quiserem ler. Está em Mateus 22, 34 a 40. Nós não vamos ler porque os textos são um pouquinho longos. Ou Marcos, capítulo 12, de 28 a 34. Qual é esse episódio que é narrado nos dois evangelhos aí? Seria aquele episódio em que um doutor da lei pergunta a Jesus qual é o maior dos mandamentos. Então, e aí vocês lembram que Jesus responde que amarás ao teu Deus como acima de todas as coisas e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ela é semelhante realmente. E o outro episódio seria aquele diálogo que Jesus tem com o jovem rico. Que o jovem chega e pergunta, o que ele pergunta? Vocês lembram? O que ele faz para herdar a vida eterna? Então, realmente, ele tem uma equivalência mesmo, essas histórias, embora não seja a mesma história, porque aqui Jesus conta uma parábola. Aqui é Jesus, quem responde aqui é o doutor da lei sobre qual é o mandamento, sendo que nesses outros Jesus que responde, né? Nesse em qual o doutor da lei lá que está em Mateus e Marcos, ele pergunta e Jesus responde qual é o maior mandamento. No jovem rico, o que acontece? Ele vem, pergunta o que ele faz para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele seguir os mandamentos. Ele pergunta, quais mandamentos? Aí Jesus fala, vários mandamentos, né? Então ele fala, não fala só esses dois principais, mas ele fala honrar pai e mãe, fala vários mandamentos. O jovem fala, eu faço tudo isso, né? E aí Jesus... Aí, então, entra naquele assim, então você vende tudo que você tem e ajuda a dar aos pobres, né? Que aí ele entra com essa questão do amar ao próximo. E, então, nessa interpretação, os estudiosos acreditam que é uma complementação, uma equivalência desses momentos em que Jesus esteve com o doutor da lei num lugar, com o jovem rico, que são narradas em Mateus e em Marcos. Em Lucas também narra do jovem rico também. Do doutor da lei que pergunta qual o maior dos mandamentos, está em Mateus 22, de 34 a 40, e em Marcos 12, de 28 a 34. E a do jovem rico está em Mateus 19, 16 a 22, em Marcos 10, de 17 a 22, e em Lucas 18, de 18 a 23. Então, se depois vocês quiserem ler em casa, tudo, mas essas são histórias que já estão no nosso, né, na nossa memória, no nosso interior. Mas para a gente lembrar direitinho os detalhes. Então, alguns até acreditam que seja o mesmo episódio, né? Mas isso às vezes não se aplica tanto, porque existem muitas diferenças, né? O fato até de Jesus ter contado, narrado essa parábola inteirinha nesse momento e que não foi mencionado nesses outros episódios, né? Nos leva a crer que não é o mesmo episódio, mesmo porque Jesus estava sempre falando com seus discípulos e tinha aqueles que andavam atrás dele e vinham com as perguntas a todo momento. Muitos os fariseus, os doutores, os escribas vinham atrás sempre, inclusive para ver o que Jesus estava ensinando, o que ele estava falando. E vira e mexe eles vinham com as questões.
Então, eu acredito que realmente não foi uma vez só que isso aconteceu. Então, de acordo com essa interpretação, ou haveria uma equivalência, ou seria um mesmo episódio. Mas, particularmente, eu não acredito nisso. A quarta forma, acreditaria que essa parábola é uma demonstração da inversão de valores que existe no reino de Deus. Isso a Claire também falou na primeira aula, que muitas vezes Jesus mostrava como é o reino de Deus, que às vezes ele é o inverso do que nós pensamos, né? Então, assim, às vezes você tem os valores, seus valores do seu contexto, do meio social em que você vive, do meio da igreja, tudo, você valoriza algumas questões muito mais do que outras. Jesus vem e põe aquilo de cabeça para baixo. Como que isso se daria nessa parábola? O samaritano era um zero, né, para os judeus. Seria odiado pelos judeus, uma pessoa que não tinha valor religioso, tal, não teria nenhum valor moral também, por outras questões. Então, Jesus vem e demonstra que o samaritano é que agiu corretamente, o inverso do que qualquer um esperava. Você não esperava que esse daí fosse fazer isso, né? Não esperava que essa pessoa fosse fazer alguma coisa boa. Então, esse seria uma forma de interpretação em que Jesus queria mostrar que é o inverso, né? Lembra quando Jesus fala lá que no reino de Deus o que é o maior aqui seria o menor no reino de Deus. O que nós achamos que é o maioral lá no reino de Deus, no reino de Deus ele é o menor, né? Porque a forma é Jesus, é Deus que vê, né, o coração, e os valores são muito diferentes do que os valores humanos. Então, essa forma de interpretação que coloca a inversão é muito válido aqui também, mas também não acredito que é a única coisa. E nós vamos ver mais para frente que tem uma outra inversão que é muito importante nessa parábola, mas a gente vai ver lá para o final. E uma outra interpretação última, né, que eu vou falar aqui, é que essa parábola ela refletiria um debate que já existia nos meios lá dos estudiosos lá em Israel, né? Que sobre o que seria mais importante, cumprir a lei de purificação cerimonial ou amar ao próximo, né? Que é um confronto que nós achamos nessa parábola. Por que isso? Porque existia todo um ritual de purificação dos sacerdotes, que eles não poderiam entrar em contato com mortos, com cadáveres, né? Com sangue, com coisas assim, que eles ficariam impuros. E para eles poderem realizar suas tarefas cerimoniais. E também essa questão de amar o próximo, né? Embora seja o centro, o amor a Deus e o próximo, que tenha sido a mensagem do Evangelho, mas ela já existia lá no Velho Testamento, ela já está dentro da lei de Moisés. E tanto isso é verdade que, vamos ver, só para a gente conferir, Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico 19, 18. Então, uma pessoa vai ler Deuteronômio 6, 5, e a outra pessoa vai ler Levítico 19, 18. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Então, quem pensou que era uma novidade, né, do Novo Testamento, amar os mandamentos, descobre que então que não. Que isso está lá já no mandamento, lá nas leis de Moisés,
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ser, tal, de todas, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo também. E, a título de curiosidade, o judeu, ele costumava falar o texto bíblico, que é o Shema, que é falar todo esse texto de Deuteronômio. São 3 trechos bíblicos que falam exatamente sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque ali viriam as bênçãos. Então, eles recitavam esses textos bíblicos 2 vezes ao dia, né, como se fosse talvez uma reza, né? 2 vezes ao dia, os homens tinham obrigação de falar esse texto bíblico, orar esse texto bíblico, e eles colocavam nos pergaminhozinhos assim, na porta das suas casas. E quando chegava, se você tocava naquele pergaminho na porta, você seria abençoado, né? Que significaria que você estaria. São 3 trechos bíblicos, depois também eu passo para vocês, se vocês quiserem ver, e que fala toda essa questão de você amar a Deus e se relacionar com o seu próximo. Então, eles tinham isso interiorizado também dentro deles, aqueles que estudavam e sabiam na lei e que também seguiam. Eles faziam esses rituais. Eles faziam essa oração 2 vezes ao dia, citando o texto bíblico. Esse pergaminhozinho é aquela mezuzá, que a gente comentou aqui num dia na escola dominical, né, quando o Cornélio perguntou se a gente conhecia algum ritual judaico que ainda era utilizado pelas pessoas. Eu falei assim, tem a mezuzá. Eu não sabia direito o que era, mas eu costumo ouvir eles falando. E a mezuzá é exatamente esse pergaminho com esse texto que tem que ser colocado na porta da casa. Era um ritual deles e que tinha esse significado. Então, essa era uma questão que era importante para eles, né? Seguir a lei, o mandamento, mas também tinha a lei cerimonial. Então, havia uma discussão do que era principal, porque é exatamente isso. Se você não podia, se os sacerdotes, por exemplo, eles não podiam se contaminar com determinadas coisas, também eles não podiam, assim, às vezes tocar nas pessoas, porque senão ele podia ser contaminado. Existia a questão, se a gente lê lá no Velho Testamento, que até as mulheres que estavam menstruadas eram consideradas impuras. Não podiam as pessoas tocarem nelas, que elas também ficariam impuras. Então, existiam várias leis cerimoniais, várias coisas que significavam que se você entrasse em contato com elas, você estaria impuro. E para isso, até com leprosos, né, várias coisas assim estavam dentro dessas leis. E que as pessoas, se elas ficassem impuras, então elas tinham que fazer o quê? Uma purificação, que eram também rituais de purificação para que ela voltasse a ficar digna, né? Para poder realizar os ofícios dela. Então, essa interpretação que era assim, que essa parábola estaria dentro de uma discussão do que era principal, né? Então, entraria toda a questão, qual mandamento é principal, o que importa mais, se é você cumprir esses mandamentos ritualísticos, ou se é você ter compaixão do seu próximo. Então, essa é uma outra interpretação do que significa e porquê essa parábola foi contada. Então, esses 5, né? Falei 5 aí, formas de interpretar a parábola. Eu realmente acho que todas até têm algo a ver. Cada questão tem alguma coisa a ver, sim, porque senão elas nem seriam também levantadas essas questões. Então, mas isso tem a ver com o que você já falou, que dependia do contexto, em que situação Jesus proferiu a parábola, né?
Então na minha opinião, não sei, que muitas dessas interpretações, apesar de ter uma certa lógica, digamos assim, né, ela não caberia se você levar em consideração o porquê que Jesus estava falando aquela parábola. Era uma resposta, né, a uma pergunta daquele sábio, né? Quem é meu próximo? Então eu não sei se na minha opinião, essas interpretações não levam para o cerne da questão, que era quem é o próximo. Exatamente, que era o ponto central, né? Porque assim, a parábola não. Vamos então agora, saindo dessa questão de quais formas são interpretadas, vamos analisar em si a parábola, como que ela acontece. Aqui eu anotei o seguinte, que o diálogo de Jesus com o doutor da lei e a parábola, ele acontece depois de várias coisas, pelo menos pela narração, pela sequência, né, do Evangelho. Então ele vem, Jesus tinha enviado os 70, a gente viu lá anteriormente os textos anteriores, eles tinham retornado. Jesus falou sobre a queda de Satanás e louvou, né, a revelação ele falou assim, que era importante que os discípulos conseguiam enxergar coisas que as outras pessoas não viam, né? Que foi revelado a eles, mas que às vezes as pessoas mais importantes não conseguiam enxergar. E daí então, depois desses textos, vem a pergunta do doutor da lei. Então é uma sequência de perguntas. Em Lucas, ele fala, eu olhei em várias versões, né, cada uma coloca de um jeito, mas ele fala que ele queria provar Jesus, que ele estava testando. Porque os fariseus, os escribas, os doutores da lei, né, todos os nomes que a gente pode dar, eles eram contra, né, o que Jesus falava, né, ficavam procurando, porque Jesus acabava sendo muito popular, né, então eles ficavam procurando um erro no que Jesus falava. Um erro do quê? De acordo com a lei. Então, toda vez eles reclamavam. O que a gente vê lá na parábola do filho pródigo, que nós vimos na semana passada? Que a questão é que Jesus se assentava com aqueles que eram considerados os pecadores antes, não era? Que Jesus comia com os pecadores, que ele falava com as pessoas que seriam consideradas perdidas, porque elas faziam coisas que eram moralmente inaceitáveis, porque elas não seguiam a lei corretamente, não faziam o que tinham que fazer. E Jesus, inclusive, também foi até pregar para os samaritanos, né? Tudo. Depois desse episódio do bom samaritano, aí Jesus ainda vai... Não, aí fala com Marta e Maria. Mas antes, ele pregou para a mulher lá samaritana, que aí muitos samaritanos se converteram, mas também ao mesmo tempo ele teve uma rejeição na Samaria, mas mesmo assim, mesmo sendo rejeitado nessa região da Samaria, ele ainda era misericordioso, compassivo, né? Ele ainda se relacionava com eles. Então, eles estavam sempre querendo procurar uma forma de pegar Jesus, né? Então é assim, por que ele fala com essas pessoas que não são dignas? Por que ele não cumpre alguns mandamentos? Por exemplo, guardar o sábado. Então seria, no sábado ele não poderia curar. Então aqui já entra uma questão. Ou ele segue o mandamento do sábado, ou ele é misericordioso e cura a pessoa. Então, estariam os mandamentos em conflito. Amar ao próximo ou obedecer à lei do sábado. Então, eles estavam sempre querendo achar defeitos, achar coisas que Jesus fez que quebravam os mandamentos. Por quê? A importância que eles davam, principalmente, era ao cumprimento desses mandamentos. Então, ele veio, nesse momento aí, o doutor da lei, que não tem nome aqui, né, na história, ele vem e quer provar Jesus. Então, o que ele pergunta? Como que ele faz para herdar, né? É a mesma pergunta lá do jovem rico.
Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele podia ter respondido diretamente, né? Você faz isso, 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 ou então, não tem o que fazer. É graça, né? Não. Mas assim, o que eu faço? Porque eles estavam impregnados com a lei, eles eram estudiosos da lei, conheciam a lei a fundo. Ele queria o quê? Que Jesus, talvez esperasse, tentando provar Jesus, respondesse de outra forma. Mas Jesus, ele vem e faz outra pergunta, que é, de acordo com o que eles conhecem, que é a lei. Então ele fala, o que a lei fala? Então ele vem perguntar, porque ele já é um estudioso da lei, já sabe tudo, já sabe de cabo a rabo tudo que é falado na lei, inclusive, como a gente vê a lei até hoje, né? Pegam as brechas da lei para poder fazer coisas escusas, né? Pegam assim o que se consideraria uma brecha para justificar às vezes coisas que seriam atos errados deles mesmos, né? Então, Jesus, ele sabia que eles queriam pegar ele, né? Lógico que ele sabia. Estavam atrás dele toda hora, mas ele vai e pergunta, de acordo com a referência dele. A referência dele era a lei. Então, Jesus falou assim, o que a lei fala? E aí, então, ele recita exatamente o que ele sabia que era o mandamento principal, que era o que faria que ele daria a vida eterna. Amar a Deus e amar ao próximo. Aí Jesus falou assim, poxa, você respondeu certo. É isso aí mesmo. Então você vê, né, Jesus confirmou, é isso, você está certo. Mesmo que a pessoa levanta aqui e fala, isso, certo, ponto, né? Levou, pontuou, nota 10. Mas ele vem querendo se justificar, porque nesse mesmo momento ele vê que ele não cumpre. Então ele quer se justificar e aí joga uma outra pergunta para Jesus, que é, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque dessa forma ele falou assim, bom, manda amar o próximo, mas não fala muito direito quem é o próximo. A lei não é específica. Pode ser que o próximo seja o meu vizinho, que o próximo seja o meu irmão, a minha família, os meus pais, os meus amigos, e não se refira a outras pessoas que não estão dentro do meu círculo de amizades. Pode ser que não se refira a pessoas que eles consideravam indignas, né, como Jesus andava com os publicanos, como falava com as prostitutas, como falava com aquelas pessoas que eram marginalizadas. Então, talvez ele falasse, a lei não explica quem é meu próximo. Então, talvez ele estava querendo ainda esperar que Jesus falasse, não, todos são o seu próximo, todos, né, você deve ser, e aí ia pegar ele, talvez, no cumprimento da lei. E aí Jesus, então, começa a contar essa parábola, que Jesus podia chegar e falava assim, um homem estava andando por uma estrada, vieram os assaltantes, e aí bateram nele, roubaram, tiraram a roupa, deixaram ele quase morto. Daí veio uma pessoa, um homem, olhou e viu e ele caído e foi embora. Nem olhou, passou e foi embora. E veio outro também, olhou e foi embora. Mas um terceiro foi lá e se compadeceu dele, ajudou, tal e tal. Então, essa seria uma forma que Jesus poderia ter contado. Mas Jesus não contou essa história assim. Ele contou de uma forma em que iria exemplificar ícones, né? Vamos dizer, ícones daquela sociedade. Quando Jesus dá assim, não nome, né? Porque as pessoas não tinham nome. O único anônimo era a vítima. Que a gente não sabe quem era, mas a gente pode até supor que seria um judeu. A gente não sabia quem era esse anônimo. Mas Jesus falou bem direitinho que o primeiro que passou lá era um sacerdote, certo? E aí, vocês vão me lembrar o que o sacerdote representava para o povo judeu lá?
dentro da religião, o que o sacerdote era? Nada menos que um mediador entre o povo e Deus, certo? Se nós lembrarmos lá no Velho Testamento, quando foram instituídos os sacerdotes e separado o povo levita, nós sabemos que os sacerdotes são da tribo de Levi, também são levitas, mas eles eram descendentes de Arão. Quem é Arão? Irmão de Moisés, certo? Então, teve lá um momento em que Arão foi escolhido por Deus para ser um sacerdote e a sua descendência também seriam os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Eram mediadores, mas mediadores como? Eles que faziam os sacrifícios, certo? E tinha o sumo sacerdote também, que era um representante único, que era o único que entrava no lugar mais santo lá, né, na hora de fazer o sacrifício. Os outros sacerdotes não, só o sumo sacerdote. E os levitas, que eram os demais, que não eram descendentes de Arão, mas eram da tribo de Levi, eram os escolhidos para servir a Deus diretamente. Primeiro, lá na época de Moisés, no tabernáculo. Então, eles carregavam o tabernáculo, eles que cuidavam de tudo, eles que cuidavam de carregar a arca, né? Eles que cuidavam de toda essa questão. E depois, no templo, também depois eles se tornaram os cantores, os músicos que cuidavam do louvor no templo. Então, eles estavam 24 horas, era a função deles, eles não tinham outra função, a função deles era essa. Então, eles eram dedicados integralmente à questão do que nós hoje, a questão do culto a Deus. Então, você vê assim, o sacerdote era o representante, né, era o intermediário, era o mediador, e os levitas eram os que estavam, né, assim, os ajudantes, os que estavam, a logística, né, que fazia tudo acontecer dentro do culto. Então, eles eram pessoas que eram bem vistas, que esperava que deles viessem exemplos, porque eles estavam diretamente envolvidos com o ofertar a Deus, o cultuar a Deus. Então, por isso, Jesus usa, assim, não era uma pessoa comum, um comerciante. Um comerciante estava passando. Um pastor de ovelhas estava passando. Um agricultor estava passando. Não, eram os religiosos que estavam passando. Eram as pessoas que faziam acontecer o louvor a Deus, acontecer o culto a Deus. Então, Jesus usou bem essa figura. É importante também aqui falar um pouco sobre os doutores da lei, né? Tem vários nomes para doutores da lei. Peritos da lei, doutores da lei, intérpretes da lei, tudo isso eu encontrei nas traduções. E eles também poderiam ser os escribas, eram os que copiavam a palavra, né, copiavam a lei. Eles poderiam se tornar um doutor da lei, que era um estudioso ou não, mas geralmente escriba seria também um doutor na lei. E tinha os fariseus que poderiam ser doutores na lei. É meio confuso isso, né? Porque você vê fariseus, escribas, doutores na lei, vamos pôr tudo na mesma panela. Eles eram especialistas na lei e eles queriam que a lei fosse cumprida a dedo. E também eles queriam que além da lei ser cumprida à risca, eles colocavam coisas a mais do que estava. Então, assim, por exemplo,
Vamos dar um exemplo do sábado. O sábado é para guardar para o Senhor, mas eles mediam quantos passos as pessoas davam. Mas quanto que você podia fazer, isso você pode, mas isso você não pode, isso você pode. Então, tornava uma coisa assim, impossível de você conseguir seguir, uma carga enorme para as pessoas, né? Então, essa observação sobre os estudiosos da lei. Os fariseus eram aqueles que mais primavam para manter a pureza da lei, a pureza dos costumes, das leis, né, que aquilo fosse seguido. Então, por isso que eles estavam sempre... E eles faziam parte do sinédrio. O sinédrio seria tribunal. Então, é ali que vai aplicar as leis, vai julgar. Jesus ficou perante o sinédrio lá. O sinédrio, você pensar, um lugar? Não, é tipo um conselho de pessoas, né, que iam julgar os casos, né, de acordo com a lei deles, né? Que iam ver como que tem que proceder, se isso está certo, iam fazer com que a lei fosse aplicada. Então, tinha vários componentes. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, estavam lá tudo dentro do sinédrio. Bom, dentro disso daí, Jesus, então, utilizou a figura exatamente do sacerdote e do levita. Eles tinham perto as mesmas funções, tal, mas não eram tão iguais assim, embora eles fizessem parte do mesmo grupo, que todos eram levitas, mas assim, todos estavam envolvidos com a religião e com o culto. Então, isso era uma coisa que era importante. Embora eles estivessem relacionados com isso, eles estavam pelo caminho, né? Aí então fala sobre o caminho de Jerusalém e Jericó, exatamente por isso. Porque as funções dos sacerdotes geralmente eram feitas lá onde? Em Jerusalém. Então o caminho, talvez que eles estivessem indo de Jerusalém para Jericó, voltando, né? Não indo, mas voltando. E eles estavam ocupados primeiro com os seus afazeres e segundo, assim, com as suas questões. Os sacerdotes tinham essa questão da purificação. Então, se ele viu um cara morto lá, ele pegava e passava reto, porque ele não podia se contaminar, né? Contaminar, mexendo no cadáver, que ele nem sabia se o cara estava morto, porque estava meio morto, né? Então, mas também ele não podia mexer em sangue, essas coisas assim, que também tudo ia causar uma contaminação. Então, era essa questão. Mas o terceiro que veio era um samaritano. O que é um samaritano? Quem vai me falar aí o que é um samaritano? Alguém que morava? É isso, muito bem. Alguém que era de Samaria. Por que os judeus odiavam? Eu não vou falar, eles odiavam os samaritanos, todo mundo já sabe. Por que eles odiavam os samaritanos? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos também eram do povo de Israel? Sim, eles eram. Por que eles eram odiados? Mas eles também odiavam os judeus, né? Não é que só eles eram odiados. Eles também odiavam, era uma rivalidade tremenda ali. Voltando um pouquinho na história, voltando um pouquinho muito na história, quando aconteceu lá, depois que o rei Salomão morreu, já há muito tempo atrás, né? Veio o filho dele lá, assumiu lá o governo, né? O reino se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul tinha apenas 2 tribos, era Judá e Benjamim, certo? Se não me engano, é isso aí. E o Reino do Norte eram todas as demais tribos de Israel. Eles ficaram com reis diferentes. A gente acompanhar lá nos livros dos reis, de crônicas, você vê que eles têm um rei do Reino do Norte e um rei do Reino do Sul. Então, eles tinham reis diferentes. A partir daí, a capital do Reino do Norte, capital política deles, ficou sendo Samaria. Enquanto que a capital do Reino do Sul era Jerusalém, né? Jerusalém.
E os do Reino do Sul eram os judeus, que eram de Judá, judeus. E os outros demais, os israelitas. Mas eles eram todos uma nação só, dividida. Com 2 capitais, com 2 reis, um rei para cada lugar. E outra coisa também, como eles ficaram afastados, né, de Samaria, lá em Samaria, eles tinham outro lugar para adoração. Depois, né, com o tempo, isso foi acontecendo, eles já não aceitavam que Jerusalém era o lugar para adoração e nem o templo, mas deveria ser feita a adoração no monte, né? Tanto que essa é a questão que é colocada pela mulher samaritana para Jesus, que ela pergunta, onde que é o lugar certo de adoração? É no monte ou é no templo? Né? E aí Jesus dá aquela resposta que importa que adoremos em espírito e em verdade, né? Então, eles tinham essa questão, porque os samaritanos falavam que tinha que adorar no monte. Os judeus falavam que tinha que adorar no templo. Eram essas as coisas principais deles aí. Outra coisa, os samaritanos não seguiam exatamente a mesma coisa que os judeus. Eles não aceitavam a Torá, que são os 5 primeiros, mas eles rejeitavam os profetas. Tinham outras regras, assim, outras leis incorporadas. Eles também, os judeus não aceitavam porque os samaritanos eram um povo misturado. Porque quando veio as dominações, né, tanto da Síria, da Babilônia e tal, houve muita mistura de povos. E os samaritanos, eles incorporaram, né, os costumes de outros povos, chegaram em um momento até aceitar outros deuses, eles se misturaram, casaram, teve muita miscigenação. Então, era um povo que até assim, vamos dizer, racialmente não era aceito pelos judeus, porque não era puro, era misturado. Misturado com os outros povos. Então, é por isso que eles eram mal vistos. Então, essas questões, que para nós, às vezes, parecem, é bobo isso aí, né? Porque nós somos um povo tão misturado, né? Aqui no Brasil, é tudo misturado, né? Quem que não é misturado aqui? Difícil alguém que não é resultado de uma mistura étnica. No Brasil, às vezes, a gente não compreende essas coisas, mas ali, né, era outro contexto, outra situação. Então, os judeus, e principalmente os fariseus, né, não aceitavam essa mistura. Era um povo que era impuro por essas questões, porque seguiam outras doutrinas meio estranhas lá, ao que era puro, né? Também teve alguns episódios históricos em que alguns momentos em que os judeus entravam em algum conflito, alguma guerra, os samaritanos às vezes até apoiavam o inimigo para provocar os judeus, né? Então havia essa rivalidade já de longa data. E ali na época de Jesus ela ainda existia. O que acontecia? Às vezes, esses que eram mais rígidos nem passavam pelo território de Samaria, porque eles não queriam se contaminar. Então, ao invés dele fazer o caminho, ele dava a volta para não passar por ali. Né? Algumas coisas assim, né? Que assim, é mais fácil passar por ali, mas você não vai passar por ali porque você não vai se contaminar. Algumas coisas até para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente, colocando no nosso contexto hoje, eu não vou lá com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas lá, não vou entrar lá naquele lugar de perdição, porque eu vou me contaminar, né? Às vezes a gente também age assim, não é samaritano e judeu, mas às vezes a gente faz isso daí. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por oferecer sacrifício, a gente já falou, né? Mas eles também atuavam no ensino da lei, na jurisprudência, né, tudo, e eles até faziam alguns diagnósticos na área da saúde, né? Por exemplo, dos leprosos, né? Eles faziam esses diagnósticos e cuidavam da purificação das pessoas que estavam em situação impura, né? E os levitas, eles eram ajudantes dos sacerdotes, responsáveis pelo serviço a Deus.
Aqui tem uns textos muito lindos no Velho Testamento que falou da consagração dos levitas e da consagração também dos sacerdotes. Vale a pena depois ver, tá? Então, eu vou ler aqui algumas coisas sobre motivos do ódio. Os motivos do ódio. Os samaritanos se misturaram com outros povos, né? Isso a gente falou. As diferenças religiosas eram o próprio local de adoração dos samaritanos, que era diferente dos judeus, que eles adoravam no monte, né? Então, assim, no tempo de Jesus, a hostilidade permanecia. Eles evitavam passar pela Samaria para não se contaminar, e alguns samaritanos barravam os viajantes judeus, e às vezes chegavam até a matar os judeus. Tá? Então, o que eu falo, não era só que só os judeus odiava, né? Os samaritanos, mas os samaritanos também, eles não se davam, não se falavam. Embora isso acontecesse, eles tinham relações comerciais, né? Porque aí também é muito, né? Você não ter a vantagem do que interessa financeiramente, né? Então é interessante isso, porque eles até convivem, porque se eles viajavam de um lugar para o outro, porque você fala assim, eles não se dão, então nem vão no território, porque eles até tinham as relações comerciais, tal, mas não eram aceitos como pessoas dignas, né? Os samaritanos, e em contrapartida, os samaritanos também também odiavam os judeus. Olha alguns textos antigos que falavam sobre a rivalidade, aqui mais do lado dos judeus para os samaritanos, o que eles pensavam dos samaritanos. Olha lá. 2 nações a minha alma detesta, e a terceira nem ao menos pode ser chamada de um povo. Os moradores de Seir, os filisteus e o povo tolo que habita em Siquém, que eram os samaritanos. Outro, Siquém será chamada de cidade dos insensatos. Nenhum documento que tiver um samaritano por testemunha será válido, a não ser a certidão de divórcio e o termo de emancipação. As filhas dos samaritanos eram vistas como meninas que menstruavam desde o berço, por isso elas seriam imundas sempre. Aquele que come o pão do samaritano é como aquele que come a carne do porco. Vocês sabem que a carne do porco era proibida, né, para os judeus, então era a mesma coisa. Comer o pão que era do samaritano era considerado como se tivesse comido. E aí tinha aqui, um judeu não pode ser condenado à morte por assassinar um samaritano. Então vejam como que era, né? Assim, esses são alguns textos que não estão na Bíblia, né? Essas são coisas externas lá, históricas lá, que são documentos. Então vê que o ódio, né, era assim. Então imagine esse doutor da lei que estava ouvindo Jesus contar a parábola e contou, né, que os religiosos, né, os piedosos, tudo passaram e não socorreram aquele homem caído na estrada. Mas o samaritano, que era um impuro, que era um odiado, que era um que não valia nada, era um que tinha costumes errados, que adorava no lugar errado, que não aceitava as leis. Diz que eles também, eles acolhiam aqueles, por exemplo, os judeus que quebravam a lei, nossa, eram festejados pelos samaritanos também, né? Também tinha essa. Daí, esse daí passou e veio e foi e cuidou da pessoa que estava caída. Ele teve misericórdia. Então, é aquela questão que nós colocamos no início sobre a inversão, né? Então, jamais alguém esperaria uma história dessa, né? Que Jesus ia falar uma história dessa mas ele falou, né? Então, quer dizer, que a pessoa... Você quer dizer o quê? Que o samaritano é um santo? Não, não é isso. Mas, o que Jesus quis ressaltar? Que não é porque você é religioso que você está de acordo com a vontade, né, do que Deus quer que você faça, do que Deus requer de você em relação ao amor a Deus, ao amor ao próximo. E que às vezes uma pessoa que você pensa que não vale nada, uma pessoa que você pensa que não tem um pingo de noção na vida, né? Que ela vai ter atos de misericórdia muito mais do que você.
aqui a gente até pode pensar na questão. Quando a gente fica criticando os espíritas, por exemplo, que vivem fazendo boas obras, né? E às vezes a gente fala, não, porque eles fazem isso porque eles acham que é boa obra que vai para o céu, né? Que vai para o céu não, que vai fazer com que eles alcancem, né? Alcancem a salvação da forma deles. E às vezes a gente não faz obra nenhuma. Baseado nisso, então a gente, eu não preciso, porque eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer obra nenhuma. Então, eu não preciso nem fazer boas obras, né? Não preciso nem ser compassivo com pessoas que passam necessidade, eu não preciso ajudar, eu não preciso doar, eu não preciso dar assistência a uma pessoa que passa por um momento difícil, porque às vezes não são só as questões materiais, às vezes a pessoa está caída de outras formas, né? Às vezes a pessoa está caída no pecado, às vezes a pessoa está caída por doença, está caída por uma depressão, por coisas que aconteceram na sua vida e ela está deprimida ou ela está lá no fundo do poço por várias questões, né? Nesse caso aqui, ele foi atacado, é o extremo, né? A pessoa foi atacada, assaltada, bateram nele, deixaram ele quase morto. Então, ele ficou sem dinheiro, ficou sem roupa, ficou lá quase morrendo, parte física também. Mas nós temos várias questões na nossa vida que também nós nos deparamos com as pessoas que, às vezes, a gente se nega a ajudar, né? Às vezes, até ouvir uma pessoa que está numa situação difícil. Toda essa parábola do bom samaritano, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, que eu já até comentei com algumas pessoas, mas então quem já ouviu, por exemplo, vocês vão escutar de novo. Essa questão aí da gente saber se a gente é o samaritano, se a gente é como os mestres da lei, como os levitas, eu fiquei pensando nisso porque teve um dia no meu curso de teatro que a gente estava fazendo uma peça, né, para a conclusão do semestre. O professor dividiu a sala em 2 grupos, então cada grupo iria fazer uma peça. Aí os grupos, dentro dos seus grupos, eles dividiram quem ficaria com tal personagem, quem cuidaria do figurino, quem cuidaria da produção, e assim foi dividido o trabalho, né? Aí algumas pessoas do meu grupo estavam ensaiando a cena, eu não estava, eu estava ajudando as pessoas do figurino, né? E tinha um menino que estava muito preocupado, ele estava muito preocupado com a cena, porque ele achava que aquela cena estava horrível. E ele estava lá, porque essa cena está horrível, essa cena está horrível, isso, aquilo. Aí, porque eu não acho que aquela menina é boa para aquele papel. Aí eu falei assim, por que você acha que ela não é boa para esse papel, né? Por que, né, coitada? Aí ele, é porque esse papel é muito sensual para ela. Aí eu falei, nossa, né, mas por que assim? Aí ela não vai conseguir fazer alguém tão sensual. Aí eu falei, coitada, deixa a menina, ela é atriz, né, tá interpretando, ela vai conseguir sim, né, ela vai conseguir isso, aquilo. Aí eu falei, por que ela não vai conseguir? Aí ele, primeiro porque ela é crente. Aí eu virei e falei assim pra ele, mas até aí eu também sou. Entre parênteses, eu fiquei perplexa, querendo saber que eu era crente, né? Aí ele abriu a boca desse tamanho assim, ficou em choque, né, que eu era crente. Falei, nunca vi meu Instagram, nunca nem tinha conversado comigo, menina, enfim. Aí ele falou assim, mas é que ela é tipo mais crente. Aí eu fiquei assim, eu lá, tava igual o fariseu e publicano, oro todos os dias, Senhor. E aí veio um menino e me falou assim, que a outra é mais crente que eu. Aí eu fiquei assim pra ele, meu filho. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, pra ele, aí eu descobri que ela era da igreja adventista, né? Então pra ele, o ser mais crente era cumprir algumas coisas, né? Por exemplo, a igreja adventista cumpre aquelas coisas do sábado, da comida, isso, aquilo. Então, para ele, o ser mais crente era cumprir aquelas coisas. Então, que ele nunca viu eu cumprindo essas coisas, porque a gente não faz essas coisas, né? Ele achou que eu era, tipo, menos crente. Ele achou isso positivo. Aí eu fiquei pensando, isso é bom, isso é ruim. Aí eu ignorei, aí eu ignorei e falei, tá bom, né? Mas foi uma coisa que eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa.
Quando você acha que está sendo muito crente, né, os outros acham que não. Bom, voltando então ao nosso... Então, o samaritano, ele que teve a atitude que se esperava dos outros que eram mais santos, entre aspas, que seguiam todos os preceitos, que andavam corretamente, pelo menos o que a gente achava, andava corretamente, que davam os exemplos, eram éticos, tudo, enquanto os samaritanos não seriam nada disso. E daí, quem agiu corretamente... E não só corretamente, né? Mas ele mostrou lá que ele teve misericórdia, né? Porque aqui fala lá, um texto bíblico lá que fala sobre o amor, fala também muitas coisas assim. Se você pode fazer coisas grandiosas, né? Dar até o seu corpo em favor dos outros, mas se você não tiver o amor, né? A misericórdia, também nada se aproveita. Também se você fizer para cumprir, né? Fala assim, eu sou obrigado a ajudar meu próximo. Se eu não ajudar, eu não vou estar sendo ético. Se eu não ajudar, eu não vou estar sendo dentro do que Deus manda. Não, eu tenho que ter aquilo dentro de mim. A misericórdia, né? Tem que ter o amor mesmo ao próximo. E aí, como a gente estava comentando antes, que às vezes não são só situações de pobreza, não são só situações extremas, mas às vezes a gente se nega a ajudar uma pessoa que a gente vê chorando, né? A gente vê chorando, sei lá por que está chorando, essa pessoa aí gosta de ficar chorando a vida inteira, não é? Às vezes a gente está tão dentro das nossas coisas. Então, algumas lições que a gente toma aí, queria, se vocês quiserem falar, vocês podem falar também. Mas uma das principais lições é a questão da nossa religiosidade, né? Às vezes, assim, a gente... eu sou crente, né, Aline? Como assim? Eu sou crente, eu tenho comportamento ilibado, né? Estou assim, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu canto louvores. Eu especificamente que lido com a liturgia, com o culto, estou aqui tocando, né? Você fala assim, eu estou tocando, eu dirijo louvor, eu arrumo a mesa para a ceia, né? A gente chega na hora, todas as coisas, não falto, venho na escola dominical, venho no culto de terça-feira, venho em todas as atividades extras, oro pelos meus irmãos, lá os pedidos de oração. Mas às vezes eu não estou, né? Estou fazendo isso às vezes só para cumprir a lei. Embora nós falamos, não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, mas às vezes muitas dessas coisas que a gente faz por rituais, nós estamos agindo como se estivéssemos debaixo da lei. Então, assim, todos os dias fazemos, oramos, que nem eles fazem, recitam o Shema, né? Todos os dias eu levanto e faço as minhas orações. Às vezes não estou nem prestando atenção na oração que estou fazendo, né? Às vezes é um ritual que nós estamos fazendo. Mas eu não tenho uma atitude de amor para nem com os familiares, muitas vezes, né? Que às vezes o seu familiar ali precisa ter uma necessidade e você vire-se. Você que sabe, cada um cuida de si, cada um no seu quadrado, né? Que é a filosofia que andou um tempo, ainda existe cada vez mais, mas ninguém está falando mais de cada um no seu quadrado, né? Mas é isso, é cada um no seu quadrado. Eu cuido da minha vida aqui, eu fazendo tudo certo, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não bebo, não fumo, está tudo certo. Mas eu não tenho outros sensos, né? O senso de justiça, o senso de misericórdia, de alguém que precisa de mim, de deixar às vezes de fazer as minhas coisas para ajudar alguém. Porque, por exemplo, ali, os religiosos que passaram, pode falar assim, não, eles tinham que cumprir tal coisa, estavam com pressa, eles tinham muitos afazeres, não dava para eles pararem naquele momento. Será que o samaritano não tinha nenhum a fazer?
Será que ele não tinha nada para cumprir? Ele também estava numa viagem. Tanto é que ele deixou lá, falou, eu vou, depois eu volto. Porque ele tinha provavelmente compromissos. Então, é a diferença, né? De alguém que pode deixar um pouquinho a si mesmo, né? Deixar um pouquinho as suas coisas para se dedicar a uma necessidade de alguém. Mas eu acho que a coisa mais maravilhosa dessa parábola é o final. Por quê? Jesus faz uma pergunta no final para o doutor da lei, que ele não pergunta assim, quem foi o próximo do samaritano, por exemplo? Quem foi o próximo daqueles homens que passaram? Ele pergunta, quem foi o próximo do que foi atacado? Ele inverte. Então, então assim... O conceito, o que o doutor da lei tinha perguntado, quem é o meu próximo? Mas Jesus estava mostrando de quem ele era próximo, que é o contrário. Né? Ele falou assim, quem é meu próximo? Né? Não, de quem eu sou próximo. Né? É o contrário, de quem eu sou próximo da pessoa. De quem? E qual seria a resposta? De quem estiver, de quem precisar. Né? De quem você enxergar que precisa da sua ação. Então, isso é uma parábola que ela fala sobre ação também, né? Porque lá, às vezes você fica parado, né? Fala, Senhor, quero muito, né, te servir. São, né, às vezes, desejos do coração, né? Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te amar. Senhor, às vezes uma pessoa se apresenta para você, você está próximo dela e você não enxerga aquilo como que você está servindo a Deus ao servir essa pessoa ou essas pessoas, né? Então, eu acho que uma coisa que é maravilhosa nisso é que o homem ficou sem resposta, né? Para variar. Para variar, né? Quando Jesus falava as coisas assim, com jeito. Existem muitas pessoas, às vezes, que a gente gosta de falar assim. Jesus gostava de chocar as pessoas, né? Porque você vê quantos episódios as respostas dele são que chocam, né? Chocam os costumes, chocam assim. Mas a intenção dele era chocar por chocar? Não, né? A intenção dele era exatamente ensinar. Tanto que ele utiliza, gasta tempo, inclusive, né? Porque podia falar assim, não vou gastar tempo com esse daí, que não tem jeito, né? Mas assim, gastava tempo, né? Contando, explicando, até que a pessoa talvez fosse refletir, embora refletindo. Não sei se haveria a mudança, mas pelo menos ela, vamos usar uma linguagem, nossa, calou a boca. Então, eu gostaria de falar algumas coisas ainda, já estamos passando o final aqui, tem muitas mais outras coisas para serem faladas, mas gostaria de ler alguns textos. Tiago 1, 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Em 1 João 3, de 16 a 18. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Mateus 12, 7. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado o inocente. Então, aí Jesus falando, né, nesse último é ótimo. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos,
vocês não teriam condenado um inocente. Essa frase foi falada por Jesus num contexto ali, entre os mesmos de sempre, né, aqueles. E Jesus se referia a um texto de Oséias, né? Lá em Oséias que fala, misericórdia quero e não holocaustos, porque é exatamente essa questão da religião, né? Às vezes você vai cumprir, o holocausto era nada mais do que os sacrifícios oferecidos. Então, as pessoas achavam que oferecendo os sacrifícios, tudo certo, né? Mas não, né? Deus, em muitas ocasiões, rejeitou, né? Rejeitou os sacrifícios, porque muitas vezes ofereciam as ovelhas defeituosas, que significavam que Jesus, enganando, né? E muitas vezes eles estavam explorando, né? Deixando as pessoas passando injustiças sociais, né? No reino lá, nessa questão de Oséias, né? Estava passando injustiça, isso, aquilo, passando fome, e os holocaustos correndo, mas ninguém tinha misericórdia. Então, o confronto já vem de longe, né? Não era só quando Jesus sempre existiu, né? As pessoas, na época depois também, bem depois, na igreja primitiva, a igreja católica, que tinha as riquezas, tudo, fazia aqueles rituais, aquelas coisas lá, mas o povo estava lá passando fome na rua, né? Então, essas são questões bem abordadas. E aí, Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, que era o contexto que eles tinham na época. Hoje nós temos outros contextos sociais de pessoas que precisam de nós, né? É só olhar ao nosso redor. E hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas na miséria, as pessoas caindo, precisando da ajuda uns dos outros. E esse texto que foi errado, né, era sobre Corban, que os fariseus, eles utilizavam a própria lei para justificar que eles não ajudassem os seus próprios pais. Então, assim, eles falavam que Corban era uma oferta dedicada ao Senhor. Por causa dessa oferta que eles dedicavam ao Senhor, eles não podiam ajudar os pais, né? Então, a mesma coisa lá dos sacerdotes. Por causa da lei cerimonial, ele não pode tocar numa pessoa que necessita dele, porque ele não pode se contaminar. É a mesma coisa. Por causa... Esse valor é oferta dedicada a Deus. E eu deixo os meus pais precisando de remédio, de comida. Essa era a questão. Então, são questões para nós pensarmos. Existiria muito mais questões para nós discutirmos, né? Inclusive, a questão de que eu ser dedicado... Não é porque eu ajudo, né? Qual é o confronto de eu estar dedicado a louvar a Deus, a engrandecer o seu nome, a cultuá-lo? E qual é o equilíbrio, né, de eu estar fazendo isso, mas também estar tendo misericórdia, tendo uma ação na sociedade, tendo uma presença, né, ajudando as pessoas a melhorarem, né, as pessoas, tirando às vezes a pessoa do momento difícil, né? Então, isso daí é o que eu queria trazer para nós.